sob o seu comando, o time não perdeu aqui na Arena, não sofreu gols. Vocês superaram o rival agora na briga pela liderança. Em qual momento está o Palmeiras na temporada agora sob o seu comando? Bom, aqui na Arena nós jogamos comigo 5 partidas e vencemos todas elas, né? Não tomamos gols, é verdade, fizemos 4-4, 2-2 e 1-13, que nos dá a certeza de ter uma força muito grande aqui, porque a torcida ajuda muito também nesse aspecto. Eu acho que a gente vem evoluindo como equipe em alguns jogos. Em alguns momentos dos jogos a gente tem tido algum tipo de dificuldade e tem mudado essa dificuldade durante o jogo. Hoje mesmo foi um jogo em que nós começamos bem e dali a pouco perdemos o controle do jogo num determinado momento, né? Começamos bem, depois com um jogo igual e no finalzinho do primeiro tempo o Corinthians era melhor. Veio o segundo tempo, nós começamos muito bem, perdemos a rédea de novo por uns 5, 10 minutos e depois retomou até o final, fazendo um jogo com bastante equilíbrio, com velocidade na hora que tinha que ter a velocidade, com posse de bola na hora que tinha que ter. Criamos muitas chances, poderíamos de repente ter feito até um segundo, um terceiro gol em cima de tudo que a equipe criou. Mas o Corinthians é uma grande equipe e vencendo o Corinthians por 1-0 para nós está louco de bom. Ô, Cuca, além desses ingredientes, eu queria que você falasse a respeito da raça e da intensidade que o seu time teve, especialmente depois do gol. Eram 3, 4 em cada bola. E claro, sobre o lance que talvez gerou mais polêmica, a reclamação por parte do Corinthians, do Tite, desse último lance. O que seus jogadores falaram, o Praz e o Thiago Martins, que estavam envolvidos ali naquele lance final? Eu tive cuidado de conversar com o Praz, com o Thiago, e ver o lance também. Você vê, cada um tem uma ótica, né, uma opinião. Na minha maneira de ver, eu vi um lance faltoso. E não foi uma falta direta no goleiro, foi um empurrão muito grande que o Felipe dá em cima do Thiago. E o Thiago, como está no ar, tem que trombar com o goleiro. Eu perguntei para o Fernando, o Fernando me falou que quando ele ouviu o apito do Klaus, ele não foi na segunda bola, porque se ele segue, ele pega a segunda bola. Essas foram as palavras dele, né? E você pode até, de repente, questionar uma solada que o Bruno Henrique poderia ter dado no Cleiton Xavier. Então, na minha ótica, foi um lance faltoso, mas eu respeito quem acha que não. Nós hoje, a gente bateu muito na tecla do Palmeiras estar fazendo hoje aniversário do título, daquele título de 1993, da intensidade que o time teve naquele segundo jogo com o Corinthians, daquela entrega, daquela raça, naquele 3-0 e 1-0. Nós pusemos lances desse jogo até na pré-eleição, para os jogadores entenderem o que é o Palmeiras, e eu acho que eles vestiram aquela camisa de 93, né? E deram essa alegria para esses milhões de palmeirenses que estavam precisando, né, de um jogo consistente num clássico como foi o jogo de hoje. Os jogadores todos estão de parabéns. Ô Cuca, hoje as opções que você escolheu deram certo, né? O Edu Dracena jogou demais, foi quem você escolheu para ser o companheiro do Thiago Martins, para substituir o Vitor Hugo. O Thiago Martins foi um monstro na marcação no meio-campo. Depois, no intervalo, você sacou o Roger, colocou o Cleiton, melhorou a movimentação do time, mudou a movimentação do Moisés, que fez um bom segundo tempo também, melhor do que o primeiro. Queria saber, assim, modestamente falando, qual que é a tua participação nessa vitória de hoje? E uma segunda, o Palmeiras tem uma sequência de Curitiba, Santa Cruz e América, os dois últimos aqui no Palestra Itália, ou no Allianz Parque, né? Palestra Itália era antes, né? Em 93. O que é que você espera para essa sequência e dá para projetar bem? O que eu penso é que às vezes o time precisa que o treinador dê uma ajudazinha, né? Às vezes a gente atrapalha, né? Às vezes a gente faz uma troca errada e acaba atrapalhando. Hoje não foi o caso. E ultimamente a gente tem feito, eu acho que dando uma ajuda para o time nas trocas, às vezes nas trocas de um jogador ou outro, por uma questão ou outra, às vezes numa troca tática, né? E hoje eu sentia que com o Guedes pelo lado, nós não estávamos tendo uma produção ofensiva e tampouco um controle do meio campo.
Então, quando a gente jogou o Tietê para essa dupla função, a gente ganhou essa força ofensiva e ganhou um homem a mais, um controle no meio campo e um parceiro para ser um meia do lado do Moisés. E o Moisés cresceu muito. E o Cleito Xavier entrou muito bem, e tanto que fez o gol também, né? Participou do jogo. O Dudu, com isso, teve mais opções. Eu acho que eles entraram muito bem. As trocas, elas são bem sucedidas quando o jogador entra bem. Então, o mérito é todo deles que entraram. Cuca, aliás... Desculpa, o Edu há muito tempo que não jogava. Tem que dar os parabéns para eles, porque é um jogo perigosíssimo. Pode entrar e ir mal, ficar queimado. Então, como o Luan, outro dia, como o Moisés, esses jogadores que estão encorpando muito a nossa equipe. E a outra pergunta era... Agora a gente tem Curitiba, lá em Curitiba, América e Santa Cruz. São 3 jogos que você pode pensar, não, agora vem a parte boa da tabela. Nós, esses 7 primeiros jogos que tivemos, jogamos contra os 10 primeiros colocados. Não jogamos com nenhum time fora desses 10 primeiros. E às vezes você pensa que agora vem uma facilidade e aí você se engana. A gente tem que se preparar mais ainda, porque lá em Curitiba é jogo mais difícil do que a gente pode imaginar, e com a América e com o Santa Cruz também. Cuca, muita gente boa de análise, antes da bola rolar, dizia que se o Palmeiras vencesse hoje, poderia efetivamente se credenciar para brigar pelo título. É exagero ou friamente você também entende assim? Eu acho que cada jogo que você vence e com consistência, você vai se credenciando a coisas melhores, né? Eu não quero puxar essa responsabilidade para nenhum jogador, mas eu tento passar para eles confiança da gente buscar uma Libertadores. E você buscar Libertadores pode ser como número 1, número 2, número 3. Não sei se esse ano o 4 vai. E a gente tem essa ambição, né? Então não é presunção você pensar em ir para Libertadores e, se Deus quiser, como número 1. É o nosso desejo. Vamos lutar com tudo. Se lá na frente você vê que não deu, você faz o quê? Parabeniza quem foi o campeão, quem foi o segundo, o terceiro, mas são jogos assim, ou jogos contra o Grêmio, jogo contra o Flamengo, que faz a gente entender que a gente está no caminho certo, né? Pelo que o time vem jogando bem, vem tendo uma posse de bola grande, tem criado bastante chances de gols e tem sido um time humilde. Um time que ganha uma partida, não acaba o mundo, ganhou uma partida, pé no chão, porque quarta-feira é outro dia. Cuca, vou te fazer uma pergunta até um pouco fora do jogo, um pouco não, bem fora do jogo. A permanência do Cristaldo, muito se dá pela situação do Alexandro, é aguardada a contraprova do doping dele essa semana. O que você pode falar sobre a situação do Alexandro? Do Alexandro ou do Cristaldo? Dos dois? A permanência do Cristaldo se dá devido a ele. Quem estava fora do Palmeiras era o Cristaldo. Ele estava sem cabeça para jogar, queria mudar de ares, foi o que ele falou para mim. Eu respeitei. Vai com Deus. Passou um tempo, ele veio pedir que quer mostrar para mim o devido valor dele. Então ele tem que recuperar a nossa confiança, a minha, dos companheiros deles, que eles têm, mas ela tem que ser de volta, embutida dentro do grupo, e aí ter as oportunidades. Ele poderia ter vindo para um banco hoje. E ele perdeu o treino de ontem, de hoje e de amanhã. Foi preferível deixar ele treinando esses dias para ele compor o banco de reserva quarta-feira. Quanto ao Alexandro, é uma pena o que está acontecendo, porque o Alexandro, comigo, ele sempre é um exemplo. Vocês podem ver que ele acaba treinando, ele pega aquela borrachinha e corre para lá e para cá. Ele é um jogador que não tem lesão muscular, é um jogador que corre, às vezes, mais do que o necessário. E eu acho que jamais ele usaria de algum artifício para ter vantagem física em cima de alguém. Usou um remédio para cabelo, que é proibido, e agora a gente tem que desejar a ele sorte, ao jurídico, sorte para que possam representá-lo, né? E o de melhor poder acontecer para ele. Cuca, aqui atrás, uma boa noite. Boa noite. A gente percebeu em um determinado momento do segundo tempo que você ameaçou colocar o Vitinho, né? E acabou recuando, colocando o Matheus Salles. O que passou na tua cabeça naquele momento? O Tietê estava com princípio de cãibra. O Vitinho ia entrar certinho aqui. Como ele treina? E ele está pronto para estrear. É um menino, 18 anos. Acho que tem 17. Ia entrar.
E a hora que eu fui pôr, o Moisés teve cãibra. Daí já você não consegue pôr o Vitinho numa função de segundo volante. Por isso entrou o Matheus Salles. Vamos esperar. Na frente aí a gente lança ele. Cuca, queria que você falasse um pouquinho do Tietê, porque é um jogador que vem aparecendo muito no jogo, é um jogador muito ativo, né? A gente vê ele participando muito das partidas sempre. Queria que você falasse da importância dele na forma como o Palmeiras está jogando, principalmente pela multifuncionalidade dele, né? Você vê, é um menino aí que veio para nós praticamente a custo zero e se torna uma peça imprescindível, assim como outros também. É um jogador que começou o jogo hoje no meio-campo, ao lado do Moisés, e acabou pelo lado direito, quando o Cleiton Xavier entrou do lado do Moisés. Então ele dá essa condição de você jogar com 2 meias, porque ele compõe bem esse quarto homem de meio e tem força para chegar na frente pelo lado direito. Ele também engrandece o futebol do Jean. E ele já jogou na ponta esquerda no último jogo com o Flamengo, e ele já jogou na lateral esquerda no meio tempo do jogo com o Fluminense. No decorrer do jogo do Flamengo, ele passou a ser primeiro volante. Então ele é um jogador de múltiplas funções, que é muito bom o treinador ter esse tipo de jogador, porque o dia que está amarrado, você vai tentando desamarrar de um jeito, de outro, e daqui a pouco se encaixa. E daí você dá sequência naquele jogo para aquela maneira de jogar, e ele é muito importante por isso. Então, Cuca, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Thiago Santos. É um jogador que você já comentou, que gosta bastante, que é um jogador que acerta o posicionamento e acerta a marcação. E hoje foi feita uma pesquisa na internet, ele ganhou como o melhor jogador em campo. Que bom. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Thiago Santos. E é um cara limpa, um cara que quando ficou fora aí, ficou trabalhando, porque senão não entraria bem hoje. Ele é tudo isso que você falou, um carrapato, marca bem, tem um bom jogo aéreo, tem uma liderança grande, e nós temos que trabalhar nele uma saída de jogo melhor, né, para ele ser um jogador ainda mais completo. É essa arrancada dele como um volante que às vezes tem esse espaço. Ele já melhorou e com o trabalho ele vai melhorar mais para ficar ainda melhor. A gente está muito feliz com ele.